Nós estamos aqui com o pastor Humberto. Nós, com muita alegria, estamos recebendo esse irmão na nossa igreja, juntamente com a sua esposa, a irmã Silvia, e o Nicolas, essa família. Sejam bem-vindos. Com muita alegria recebemos esses irmãos. Vieram de São José dos Campos. E o pastor Humberto, ele vai se apresentar, né, sobre o ministério dele. Já há 37 anos está envolvido com a obra missionária. E hoje ele desenvolve um trabalho na Índia, junto com os Dalits, né, que é aqueles intocáveis, né, aquela classe mais baixa na Índia. E estão ali plantando igrejas e com um crescimento muito grande. Então, vamos ouvi-lo, né, com muita atenção, com muita alegria e aproveitar bem. Hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite ele estará abençoando as nossas vidas com o seu testemunho, a sua palavra e o seu desafio para a igreja. Nós tivemos ali o irmão agradecendo, né, porque a igreja tem apoiado o Jean, a sua família, e alguém ali encontrou o evangelho. Vamos continuar fazendo isso. Amém? Bem-vindo, pastor. Paz, irmãos, que bênção poder estar aqui essa noite, poder compartilhar com os irmãos um pouco dessa coisa que é o coração de Deus. Eu vejo missões como o encontro de Cristo com o estado miserável em que esse mundo se encontra. Eu vejo missões como um Deus que quer restaurar a imagem e semelhança que o homem, a ele, né, que o homem perdeu desde aquele dia da queda, e que essa dinâmica do pecado vem criando um mundo em que nós estamos cheios de complicações, cheio de injustiça, cheio de uma geografia que não foi planejada na eternidade. Deus, quando vê esse mundo, ele não vê geograficamente como nós vemos. Ele vê um mundo cheio de gente. Ele ama a gente. Aliás, ele ama tanto que não quer que ninguém pereça. E o papel da igreja é esse, irmãos. Tocar gente como o Jean está tocando lá do outro lado do mundo. Esse vídeo aqui é um vídeo perigoso, se cai na mão errada, se vai para a internet, por favor, nem sonhe em publicar qualquer coisa desse vídeo, porque é muito perigoso, tanto para o Jean, como para aquele irmão, Massu, né? Mofai, que você viu ali. Missões é algo que vai de encontro realmente à cidadela do inimigo. Missões, na verdade, irmãos, não existe na palavra de Deus, não tem essa palavra, você não vai encontrar. O conceito está lá, de Gênesis a Apocalipse. Mas a palavra missões, e talvez seja por isso que a gente fica meio assim com medo de falar muito desse tema, não tem muita adesão quando se fala em missões, porque a palavra é desconhecida, mas a palavra fazer discípulo de todas as nações poderia ser colocada no lugar de missões. Ide, fazei discípulos de todas as nações, e quando fala nações, são etnias, porque Deus está pensando naquilo que ele fez lá em Gênesis 11, quando ele divide todo o mundo existente em línguas diferentes. E essas línguas se espalharam, entraram nas tocas, nas ocas, atravessaram depois com esses momentos de terremotos tremendos que houveram no mundo, a divisão por água, e de repente Deus agora escolhe um homem e diz: vai, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, eu te farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus, a partir daí, começa, então, ele já tinha começado antes, lá no jardim, mas a partir daí, ele começa a edificar uma nação. Esse Israel tremendo,
para poder ser a bênção dele, o escolhido dele, para fazer a obra que ele tinha na sua mente, lá na eternidade, para na plenitude dos tempos, você ter o Salvador. E depois o Salvador dizer para a igreja que ele mesmo iria edificar pelo sangue daquele cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque você tem um Deus que vê o fim a partir do começo. Na eternidade passada, a palavra diz que Deus já tinha terminado as obras. Eu fico imaginando aqui, né, um Deus que conseguia ver a gente aqui. Um Deus que conseguia ver o Jean. Um Deus que está fazendo coisas imensas, irmãos. E nós precisamos ter essa visão de um Deus sempre eterno. Um Deus que estava antes e que vai estar lá no final. E Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Nós estamos enclausurados aqui no nosso Cronos. E esse Cronos exige agenda, anos de vida. Não sei quantos anos você vai ter, mais ainda pela frente. Eu estou com 59, com aquele moleque vai fazer 12 anos. Às vezes ele me pede, vamos jogar a bola, pai? Eu dou um chute tão forte na bola que quando ele volta já não quer mais jogar. Eu fico cansado. O corpo já está começando a dar alguns sinais. Então não sei quantos anos mais eu tenho. Eu só sei de uma coisa, que o meu Cronos está contado. E Deus sabe o dia. Mas eu quero inserir meu Cronos no Kairos. No Kairos de Deus. Deus não tem tempo. Eternidade é eternidade. Um dia para o Senhor são como 1000. Fica imaginando 1000 anos. Minha cabeça não consegue imaginar um Deus tão grande. Por mais que eu o conheça através da palavra que Ele mesmo revelou, fica difícil, queridos, entender esse Deus tão grande, maravilhoso, imensamente tremendo nas suas obras. E Ele, no coração tão grande dele, te criou. Para o louvor e glória do seu nome. Amém? Para o louvor e glória do seu nome. Não é para você ser feliz. Tem muito crente que fala, pastor, quero ser feliz. Deus criou você para a alegria dele. Amém? E se Ele é Senhor da tua vida, sem dúvida você vai estar cheio de alegria ao seguir esse Deus que não falha com você. Eu estou muito feliz, estou aqui com a minha família, minha esposa querida. Ela é argentina, hein, irmãos, cuidado, a Copa está chegando aí, talvez a Argentina vá para a final com o Brasil. Os irmãos têm que orar muito por mim. Lá em casa isso vai ser um problema sério, dependendo de como a gente... Aí Deus vai ter que trabalhar com meu coração, o coração dela. A gente tem um código lá em casa quando joga Argentina e Brasil. A gente fala, perdeu, mas jogou bem. E aí a gente vai dormir em paz, aquela noite não tem muita dificuldade. Então tem que tomar esse cuidado. E meu filho está ali. Você pode até estranhar porque que eu tenho um filho, né, com essa idade, com 11 anos, é que minha esposa tinha endometriose, e então isso levou 11 anos, a gente orando, tinha algumas dificuldades também, em questões ginecológicas, e isso fez com que levássemos 11 anos orando, tentamos de todas as formas termos um bebê, e quando acabaram as fórmulas todas que os homens poderiam dizer, nós descansamos no Senhor e Deus nos deu esse milagre. Nicolas significa um povo vitorioso, e o nome dele tem a ver com todo o tempo de oração da minha esposa. Eu dedicamos esse menino para Jesus,
há muito tempo, no ventre, aqueles 9 meses, a gente orava o tempo todo, eu e minha esposa, para que Deus levasse esse menino para algum lugar. E a gente sabe que um dia desse Deus vai levá-lo. E quando ele disser para mim, pai, estou pronto, eu vou dar um chute tão forte na traseira dele que ele vai parar onde Deus quiser. Amém? Irmãos, missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Missões, como eu disse aqui, não tem um lugar geográfico. Missões tem a ver com quanto de Cristo está em você. Missões tem a ver com o discipulado. A palavra discipulado, ela vem de uma palavra que eu gosto muito, matetes, que quer dizer mais do que seguidor, mais do que aprendiz. É um aderente, uma pessoa que cola em Jesus. Então, onde Jesus vai, ele vai. Ele é um Jesusinho ambulante. Onde aquela pessoa vai, quer dizer, onde Jesus vai, aquela pessoa vai. O que Jesus fala, aquela pessoa fala. É interessante porque essa palavra discípulo se tornou um programa. Já pensou? Você faz um programa e depois tira um diploma, sou discípulo. No outro dia eu estava ensinando para pastores e um deles me perguntou, quando uma pessoa deixa de ser discípulo para ser um apóstolo? Eu disse para ele, escuta, não existe esse negócio, você vai ser discípulo o resto da tua vida. Acabou. O resto é vocação. Queridos, tem gente fazendo do chamado uma opção e da opção, que é a vocação, o chamado. O chamado para a igreja é que nós sejamos discípulos de Jesus. E quanto mais você vai convivendo com Jesus, através da palavra que o Espírito Santo escreveu, que faz com que você tenha todo o equipamento para ser uma testemunha. Outro dia também me perguntaram, o que identifica uma pessoa cheia do Espírito? Eu acho que ele estava pensando que eu ia falar uns negócios meio estranhos. Eu falei, o que identifica um homem, uma mulher cheio do Espírito é o fato dele querer testemunhar de Jesus. Mas recebereis a virtude e o poder que descerá sobre vós, quando o Espírito Santo vier, e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo é missionário. Não existe espírito que fica dividindo a igreja. Aliás, quando o Espírito Santo está em mim, irmãos, eu saio pela rua, as pessoas estão vendo Jesus. Quando eu falo alguma coisa, meus olhos brilham, aquela pessoa vê Jesus. Tem gente que pergunta, pastor, o que vai acontecer com aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? A minha pergunta de volta é, o que você está fazendo que não fala para eles de Jesus? Porque eu acho que essas pessoas acreditam que o Espírito vai fazer a obra de convencer do pecado, da justiça e do juízo por osmose. É o Espírito que está em mim, que me leva, que me ilumina para entender as Escrituras e fazer essa Escritura transformar a minha vida. E conforme eu saio lá fora e oro pelas pessoas, vai haver coisas interessantes acontecendo. Porque é lá para fora que Ele te deu o equipamento, para lá fora você ver o poder de Deus se manifestando através da tua vida. Dentro da igreja, você aprende. Dentro da igreja, eu e você somos alimentados. Dentro da igreja, cada dom que Deus deu para nós aqui, as nossas vocações, elas servem para edificar os santos. Mas quando nós saímos lá para fora equipados, com a espada,
equipados com poder. Ah, Deus faz tantas coisas, irmãos. Deus te ajuda a ser uma testemunha fantástica. Outro dia teve um irmão que falou assim: pastor, eu não sou chamado, um pastor, amigo meu, eu não sou chamado para ser missionário. Eu falei: irmão, então você tem que rever a tua ideia de missões. Eu sei o que você está dizendo, mas Deus chamou você para ser um discipulador. Ou você está discipulando ou você precisa ser discipulado. Não tem jeito. A igreja do Senhor, ela funciona assim, seguindo a Jesus o tempo todo. Seguindo a Jesus o tempo todo. Sabe, Jesus, ele se alegra e você se alegra com Jesus ao ver que ele está fazendo a sua obra através da tua vida. Amém? Deus não te chamou para ser espectador religioso. Deus te chamou para ser aquele que faz a performance junto com ele. Ele quer te chamar de cooperador. Ele quer te chamar de meu irmão querido. Ele quer te chamar daquele servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Entra para o reino que te foi preparado. Quando? Desde a fundação do mundo. Você pode imaginar isso? O diabo não pegou Deus de surpresa, queridos. Deus não tirou do plano, da manga, o plano B para lidar com Satanás. Deus criou você e eu para que, cheios hoje do Espírito Santo, a gente, e da palavra, sem dúvida, nós não possamos cair mais nas ciladas satânicas, mas sermos testemunha na sociedade, uma sociedade que carece de gente séria, honesta, gente que viva a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu, algum tempo atrás, estava pastoreando a igreja em agosto do ano passado. Deixamos a igreja, minha esposa, eu e meu filho. Pastoreava a Igreja Batista Sião, lá em São José dos Campos. E depois de 9 anos, visitei a Índia. Estive na Índia em 1986 como missionário. Morei naquele país. Lá na Índia você come com a mão direita e limpa com a mão esquerda. Lá não tem papel higiênico, então você tem que usar a mão esquerda. Você entra no banheiro, pastor, tem um buraco no chão. Aí você fica naquela posição de goleiro, né? E aí eu vi uma canequinha assim no canto, e eu com a sede muito grande, calor de 44 graus. Aí eu enchi com água e mandei para dentro. Depois de 2 semanas eu fui saber que era para lavar a mão esquerda depois que você faz a obra, né? Mas estou aqui, ó, firme. Talvez um pouquinho mais acompanhado, né? Mas estou aqui. Lá na Índia você anda, estou falando um pouquinho das coisas culturais da Índia, que é importante, porque eu quero entrar na palavra, porque a palavra tem a ver com cultura também. E aí, lá o rapaz veio conversar comigo, um irmãozinho lá da missão, e tal, pegou na minha mão. Aí eu, mão no bolso. Aí ele foi com carinho, tirou a mão do bolso, pegou na minha mão de novo, ficou passando. Falei: ai meu Deus do céu. E eu tenho essa cara, irmãos, de terceiro mundista. E qualquer lugar que eu vou, seja o Oriente Médio, na Ásia, menos no lado chinês, né, da Ásia, as pessoas acham que eu sou de lá. Eu apanho como se fosse de lá. Então, ele pegou na minha mão, ficou alisando a minha mão. Falei: meu Deus, está dando gastura esse negócio, né? Aí eu falei: por que você está pegando a minha mão? Ele falou: porque nós somos amigos. Aí eu falei: não, vai mostrar pelo menos 10 casaizinhos de amigos aí, né? Aí foi mostrando e tal. Eu falei: vai, pega aí, vamos embora, vai. E saímos andando de mão dada, irmãos. O pior, isso lá. Agora imagina isso aqui no Brasil, porque eu tive um amigo meu que veio aqui ao Brasil me visitar, e aí ele chegou no aeroporto. Eu fui levá-lo, né, depois das conferências, fui levá-lo no aeroporto com a minha esposa,
esposa do meu lado, eu abraçado com ela aqui. Aí ele vem conversando comigo, pegou na minha mão, né? E eu abraçado com a minha esposa no aeroporto de Guarulhos e de mão dada com o indiano, meu amigo. Olha o ridículo que foi essa cena. E o povo passava, ficava olhando, não entendia nada, né? O que estava acontecendo aí? Tem essas coisas de você sair da tua cultura, você passa a ser um bebê. Até o teu inglês, que você aprende tão bem aqui, quando você chega do outro lado do mundo, você vira uma criança falando, mim quer água amanhã, please, agora, depois. Você anda na rua, você não sabe como trabalhar com dinheiro, você não sabe uma série de coisas. Eu dou aula para executivos na área de comunicação cultural. Então, é muito interessante quando o executivo chega no Brasil, ele não conhece nada da nossa cultura. Ele vem com cartas de crédito, vem com muito dinheiro na bolsa, vem falando coisas muito bacanas que acontecem no seu país, mas aqui é diferente. Nós somos um povo relacional. E geralmente as pessoas que vêm da Europa ou vêm do Ocidente, vamos dizer assim, são pessoas individualistas. Eles não entendem o que você fala com sentimento, porque o brasileiro fala sentindo o que fala. O ocidental, ele entende só o que você fala. Ele não entende o sentimento. Então, conforme você está falando com ele está entendendo. Aí você fala, rapaz, que sol que está lá fora. Poxa, mas ele vai pensar assim, esse camarada está louco, porque é noite. Como ele está falando que sol que está lá fora? Nós brincamos muito. Somos muito irônicos, às vezes, quando nós falamos, vou passar na tua casa. Ele quer saber quando, o que você vai fazer, quanto tempo você vai ficar. Não é um negócio de você dizer, eu vou passar na tua casa, como nós falamos para os nossos amigos, só para saber se o outro tem a intenção de te receber qualquer dia que você passar lá. Quando você fala, eu vou na tua casa, vai mesmo e tal, aquela coisa que nós fazemos. Eles já levam a sério o negócio. Aqui é uma questão de amizade. Você quer saber se o outro quer que você vá na sua casa. E é interessante tudo isso quando você lida com cultura. Muitas vezes, a cultura está perguntando algo para o crente e o crente está falando outra coisa. E nós temos que tomar um cuidado tão grande como nós compartilhamos o Evangelho, até mesmo aqui no Brasil. Você sai do sul e vai para o norte, ou nordeste, você vai ver cultura totalmente diferente. Até o missionário sofre para se adaptar a essas diferentes culturas. Agora imagina na Índia. A Índia se fala 1.652 dialetos diferentes. Na Índia eles adoram 30 milhões de deuses. Na Índia, irmãos, eles não têm a Bíblia como nós temos. A Índia tem 3.620.000 quilômetros quadrados de extensão. O Brasil, para você ter uma ideia, tem 8.512.000 quilômetros quadrados de extensão. Só por aí você já viu que o Brasil é 2,5 vezes maior que em extensão territorial. Mas, em compensação, a Índia tem 1,2 bilhões de pessoas, enquanto que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. 6 vezes maior em população do que o Brasil. É um país, irmãos, em que a religião, o sistema de castas, dividiu o povo em castas diferentes, porque Deus, o Deus Brahma, ele diz que poucas pessoas nasceram da cabeça de Brahma. Esses são aqueles intelectuais, os religiosos, sadhus, gurus, os que pensam, constroem as ideologias e fazem essas ideologias serem parte da vida das pessoas, na faculdade, para aqueles que conseguem chegar lá, e as castas inferiores vão aprendendo da filosofia
da cabeça desses homens, que nasceram da cabeça de Brahma. Os que nasceram do ombro de Brahma são os executivos, são os empresários, são aqueles que movimentam a economia. Esses homens também são privilegiados por nascerem nas castas superiores, até porque você está vendo que ele nasceu do ombro de Brahma. Os que nascem do estômago de Brahma são os comerciantes, aqueles que fazem a economia rodar dentro da sociedade. É um povo do dia a dia que está na sociedade fazendo o seu dinheiro e a economia rolar. E dali para baixo vem aqueles que são do sistema de casta, das castas inferiores. Quando chega nos pés, os sudras, já são as pessoas que estão fazendo os papéis da cultura, que é mais sem valor na sociedade. E agora chega, depois disso, ainda tem aqueles chamados Dalits, que nós estamos enfatizando aqui na conferência. Eles estão e nasceram debaixo da sola dos pés de Brahma. Eles não têm nem casta. Isso significa que eles são menos que humanos. Brahma diz, no Veda, que é o livro sagrado dos hindus, que os Dalits são menos do que humanos. Um Dalit, ele não tem direito a praticamente nada. Ele é menos do que o Pária. Porque o Pária é o Sudra. O Dalit, ele não existe. Ele não tem registro. O Dalit, ele não pode tomar água num poço público. Quando ele chega perto de alguém que está num poço pegando água, aquela pessoa pede para ele ficar uns 10 metros de distância e pega a água num copo que vai ser quebrado depois e deixa para que essa pessoa venha pegar esse copo de barro que é feito especialmente para Dalits, e aí eles tomam essa água e quebram lá distante. O Dalit não pode mandar o filho para a escola, porque a criança chega na escola, ela vai contaminar a outra criança. Então o que acontece? Na hora do lanchinho, os Dalits têm que sair da escola, ficam do lado de fora do portão, e ficam olhando aquelas crianças comendo, porque nem comida eles têm. Eu visitei uma vila de Dalits, e a professora da nossa escola levou para aquela criança que cuidava dos seus 2 irmãozinhos, porque o pai e a mãe trabalhavam para ganhar R$1 por dia, para trazer para casa um pouquinho de arroz. E aí, aquela professora tinha levado um ovo cozido para dar para aquela criança, que era o almoço da criança, para repartir com seus 2 irmãozinhos. Uma menina não estuda, porque os pais sabem que a menina é intocável durante o dia. À noite ela vai ser tocada por todo mundo. Todos os homens da cidade, da vila, querem tocar aquela menina. Uma mãe que paga pela comida que come, não tem dinheiro para pagar, ela dá a filha no templo da prostituição, para que ela se torne uma devadasi, que é uma prostituta do Deus, daquele templo. E o sacerdote, quando aquela criança chega na idade da puberdade, ela é iniciada pelo próprio sacerdote. E depois disso, essa menina, com 10 anos, 9 anos, talvez vai ter relações com mais de 14 homens por noite. Nós estamos falando aqui, irmãos, não se pode mais fazer missões sem pensar no tráfico humano, sem pensar em escravidão moderna. Não se pode mais falar de missões, queridos, simplesmente com palavras. Nós temos que ser mais proativos, porque palavra e ação era o que Jesus era. Quando Jesus passava e via o explorado, o intocável, o excluído, ele conversava com eles, o que era um escândalo até para a sua própria cultura. Quando Jesus vê um homem leproso, e aquele homem vem escondido, talvez disfarçado,
porque a sociedade pedia que ele ficasse 10 metros longe de qualquer pessoa, para não deixar aquelas pessoas impuras, Jesus ia e tocava, e curava, e salvava. Você vê, não tinha nada distante uma coisa da outra. Palavra e ação é parte da mensagem do Evangelho. Amém, irmãos? É interessante o que eu estou falando, porque a partir de uma época, a sociedade cristã, os evangélicos, talvez por causa do liberalismo, que começou a entrar na igreja, a gente abandonou a obra social. As grandes obras sociais que aconteceram no mundo foram por causa dos evangélicos. E, no entanto, chegou uma época que nós nos tornamos mais apologéticos e esquecemos de fazer aquela obra que, se o crente não fizer, o governo vai fazer. E se o governo fizer, queridos, tchau para a igreja. É engraçado que quando a gente vê, né, vídeos como esse que nós vimos e escolas como as que nós estamos plantando lá na Índia. Os irmãos vão ver daqui a pouco o que é ser um Dalit num videozinho que eu trouxe. A gente lá fora parece que faz algumas coisas interessantes. Mas aqui dentro, nós temos tanta coisa por fazer. Um país que é a 7ª economia do mundo, mas com 40 milhões de subnutridos. Uma injustiça tremenda. Por isso que eu creio, irmãos, que a igreja do Senhor, ela tem uma mensagem para esse mundo. Amém? Engraçado que os Dalits, pastor, vieram para nós, porque nós tínhamos um missionário lá na Índia, que era um médico. Ele construiu um hospital, o único hospital que cuidava de Dalits. E um dia ele foi fazer as compras com seus 2 filhos no carro, emboscaram esse homem, queimaram o carro com os 2 filhos dentro, ele e os 2 filhos, mataram aquele homem com os 2 filhos. Os Dalits se revoltaram. Os líderes Dalits disseram: nós nascemos hindus, mas não vamos morrer hindus. Chega de opressão sobre nós. Aí buscaram os crentes, buscaram os cristãos. E o Joseph de Souza, que é o nosso líder na Índia, da OEM, esse homem também era o líder das igrejas evangélicas, do Conselho de Ministros das igrejas evangélicas da Índia. E buscaram esse homem e perguntaram para ele: se nós aceitarmos o vosso Jesus, será que Jesus aceita a gente? Nós não estamos falando aqui, irmãos, de 200 pessoas. Nós estamos falando de 300 milhões de Dalits em toda a Índia. Imagina se você, pastor, está aqui, pastor Eloy, aí chega um representante, vamos dizer, dos espíritas, aí fala: se nós aceitarmos Jesus, será que Jesus aceita a gente? Eu não sei quantos são aqui no Brasil, mas não deve ser também um grupinho pequeno. Imagina toda essa gente dizendo: será que Jesus aceita a gente? Porque ninguém toca em nós. Irmãos, o Dalit, ele nasce entendendo que Deus o criou daquele jeito. E que ele não vai poder mudar a sorte dele, ao menos que viva uma vida em obediência, sem ressentimento do que ele é, até que na próxima vida ele venha numa casta superior, um pouquinho melhor, para oprimir o que vem atrás. Isso é perpetuar o pecado numa nação, é perpetuar a forma com que Satanás oprime as pessoas com a reencarnação, com essa filosofia. E aí eles vieram buscar a gente e falaram para nós assim: pastor, apresenta o Jesus do Velho Testamento, que estava com o Pai, e disse em Gênesis 1:26, façamos o homem de acordo à nossa imagem e semelhança. Esse Deus que nós queremos, porque Ele não divide o homem em castas. Ele criou a gente para ter relacionamento só com Ele. Olha que ideia. E, sinceramente, pastor, eu nunca tinha visto Jesus tão claro no Velho Testamento quanto aquele homem
perguntou para os nossos líderes. Aí fui estudar o Velho Testamento de Jesus. Aí descobri. Lucas 24, 44 a 47 diz, Jesus ensinando para os discípulos, eu acho que passou a noite inteira dando bases bíblicas para a missão. Jesus falando para eles, olha o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Que eu iria ser crucificado, ao terceiro dia me levantaria, e que o meu nome seria pregado em todas as nações. Estava onde? Na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Lei de Moisés é chamado de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Profetas maiores e menores. E nos Salmos é o que está escrito em Lucas 24, 44 a 47. Eles leram, aí falaram para nós, apresenta o Jesus do Novo Testamento, que entra na sinagoga, para o povo dele, e prega o ano aceitável do Senhor. Um Jesus que vem para tocar no pobre, um Jesus que vem para tirar o cativo da prisão, um Jesus que vem para acabar com a opressão. Mostra esse Jesus para nós, porque nossos filhos estão sendo levados de casa como escravos. Nossas mulheres só servem para catar excremento humano na casa dos homens do sistema de casta. Nossas mulheres que são intocáveis durante o dia, à noite todo mundo toca nelas. Mostra Jesus para nós. Aí o Joseph foi conversar com todos os líderes denominacionais e descobriu que dentro da igreja estava cheio de casta também. Irmãos, às vezes a gente olha o diferente, ele é tão diferente que a gente não consegue de repente entender que aquela pessoa é capaz de mudar a sua vida. Não é verdade isso? Dizem que o momento que o crente mais mente é quando canta. Quebra minha vida e faz-a de novo. Aí o Senhor começa a quebrar, o camarada fala, está amarrado. Está amarrado. Porque parece que as coisas para o crente tem que acontecer tudo certinho. Só tem dia de sol. Irmãos, eu conheço alguns amigos que deram suas vidas. Eu estava no Irã no outro dia conversando com um rapaz tipo esse que vocês viram aqui. Com 23 anos, ele é o líder de todo pequeno grupo subterrâneo no Irã. 23 anos, pastor. Ele veio 3 horas da manhã porque foi a única chance de sair sem ninguém persegui-lo. Aí ele veio conversar comigo, eu com medo de abrir a porta e ele com medo de ficar do lado de fora. Ah, não, quem é? Abre. Aí abri. Ele entrou com um amigo dele, sentou. Aí eu falei, como é que você veio a Cristo? Aí ele contou. Quando eu aceitei o Senhor, quando eu aceitei a oferta de Deus para mim, eu perdi minha família imediatamente. Minha família teve que me entregar na delegacia, porque se eles não fizessem isso, a jurisprudência do Irã confisca tudo dos meus pais e ainda dá uma multa de $500 mil para eles. Imagina você na situação de um pai, de uma mãe, de um rapaz que aceita Cristo num lugar desse, sabendo que a jurisprudência diz que aquele homem é um inimigo do governo, a partir do momento que ele aceita Cristo. E o pai foi e entregou esse rapaz. Ele disse, eu não tenho mais a minha casa, pastor. Eu vivo de casa em casa dos irmãos que Jesus vai me dando. Eu viajo de lugar em lugar porque eu sou um homem morto. Falei, você não tem medo? Ele falou assim, pastor, estou morto. Estou morto. Eu morri quando Jesus entrou na minha vida. Já morri. Depois,
Para o meu governo, eu já estou morto. Só não sei o dia que vão me enterrar. Mas enquanto isso não acontece, eu quero fazer um estrago no reino de Satanás. Olha que coisa. Quase que eu botei aquele camarada dentro da mala para trazer e falar, olha, irmãos, existe. Existe, porque eu saio por aí, irmãos, ninguém tem na teologia evangélica brasileira o conceito de sofrimento. Ninguém quer sofrer, nem eu. Se eu puder escapar, eu sofro. Eu escapo. Vou sofrer, mas escapo. No Evangelho, a cruz. E se você quer seguir a Cristo, primeiro, você vai perder algumas coisas muito importantes para a tua vida. Estamos juntos, irmãos? Estamos? Estão em dúvida? Não fique em dúvida não, isso aqui é Bíblia. E eu sei que às vezes, sabe, para nós é tão duro, porque a gente, né, escuta de rádio, televisão, está tudo dando certo. Quanta benção! Aí você só ouve gente que parece que deu certo, tudo dá certo. Só que essa gente, irmãos, não consegue ver e nem consegue amar o próximo. Porque amar o próximo é você estar no meio, sentir a dor dele. E deixa eu dizer uma coisa, o próximo não tem perna para vir aonde você adora. Ou a graça chega até ele, ou ele nunca vai se levantar para chegar até você. Você já percebeu que às vezes a gente fica esperando o próximo vir? A gente faz de tudo para ele vir. Mas nós precisamos ir. Senão eles nunca vão se levantar da beira da morte e do pecado. Porque onde eles estão, irmãos, só a graça que pode chegar até eles. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. É o Senhor quem vai até você. Você não buscou o Senhor. Foi o Senhor que foi. Até parecia que você tomou uma decisão. E o Senhor deixa você até pensar assim. Mas foi o Espírito Santo de Deus que levou aquela pessoa até você. Aquela pessoa com paixão lá no coração dela por você. Porque era a paixão do Espírito Santo, colocada nele, para que conforme ele falava contigo, os olhos dele, a vida dele, começava a testemunhar daquilo que o próprio Espírito e a palavra de Deus estava fazendo na vida dele. Amém, irmãos? Ninguém vem a Cristo por vontade pessoal. É o Senhor que move tudo. Me lembro daquele homem, hoje só estou contando história, pastor. A mensagem, já estou vendo que a hora foi embora e a gente está aqui só contando história. Mas você vai ser alimentado com essas histórias. Eu tinha um amigo meu que trabalhava com curdos. Norm Brinkley. O Norm trabalhava só com curdos. E nós tínhamos na nossa missão, nos anos da Guerra Fria, uns carros que nós camuflávamos bíblias dentro, fechávamos aquilo direitinho e entrávamos nos países com um casal. E quando chegava na fronteira, esse casal se apresentava como turistas que iam visitar o país. E a gente treinava o pessoal, porque eles eram separados. O marido ficava num quarto, a mulher no outro, e faziam as mesmas perguntas e tinha que bater. E aí deixavam eles entrarem. Eles entravam, tudo memorizado, onde eles iam entregar aquelas literaturas e tudo mais. Trabalho de kamikaze mesmo. E esse pessoal fazia isso todo o tempo, levando literatura para dentro dos países ali do leste europeu. Acabou a Guerra Fria, nós pegamos esses carros velhos, mandamos para o Oriente Médio para fazer o mesmo tipo de trabalho. Enchemos de literatura. O Norm estava fazendo um acampamento de curdos, queria fazer um outro mais adiante, com medo daquele carro quebrar, que já estava apresentando problemas. No meio do caminho, quebra o carro.
Ele desce do carro, fica ali naquele lugar deserto. Desce um homem de cima daquela montanha e pergunta para ele, onde é que está o livro? Aí ele falou, que livro? Aí o rapaz, o livro que mostra a razão de viver, onde está? Aí ele falou, não entendo o que você está falando, fala mais disso aí. Ele falou, não, eu tive um sonho, que eu deveria estar nesse lugar, que alguém iria passar e me traria o livro que mostra a razão de viver. Cadê o livro? Aí ele falou, olha, eu tenho um livro aqui. Esse livro tem transformado a minha vida. Tem me dado a razão para estar aqui nesse lugar. E agora entender que até o fato de estar aqui foi plano do Senhor para você. Aí ele, cadê o livro? Aí ele deu uma Bíblia para esse homem. Esse homem fez um sinalzinho para cima do monte. O que desceu de curdo. Todos eles esperando o livro, irmãos. Ele esvaziou o carro ali naquele lugar. Eu poderia ficar a noite inteira contando as histórias do que Deus está fazendo hoje dentro do mundo muçulmano, como vocês viram nesse vídeo aqui. O que Deus está fazendo, por quê? Se nós não formos, a pedra vai clamar. Se nós não formos, irmãos, Deus vai fazer a obra dele de qualquer maneira. Ele faz. Ele é Senhor. Ele é soberano. Ele move tudo. Ele cria do zero. E nós, queridos, temos a chance, o privilégio de, como estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou brasileiro enquanto vida, mas sou cidadão do reino dos céus. Se você abre a sua Bíblia em 1 Pedro 1:1, está aí Pedro dizendo aos eleitos de Deus, ele fala, vocês são eleitos. Ele está dizendo para um bando de peregrinos, um bando de pessoas que foram espalhadas por causa da perseguição. Essa gente estava nessa região que hoje é a Turquia moderna, de 1 Pedro 1:1, Ponto, Galácia, Capadócia. Esses lugares são o que nós chamamos hoje de Turquia moderna. E essa gente era um pessoal que era espancado por serem cristãos. Eram arrancados de dentro de casa pelos cabelos, pelo fato de serem cristãos. Naquela época, ninguém queria ser apóstolo. Naquela época, ninguém queria ser bispo. Naquela época, irmãos, para ser crente, não era só, sabe, não era ser membro de igreja. Aliás, Deus nunca chamou você para ser membro. Deus te chamou para ser discípulo. Só. Nós precisamos nos reunir, nos batizar, e o resultado disso é a igreja bonita. Mas uma igreja cheia de discípulos. Amém? Amém, irmãos? Isso aqui é importante. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos missões. Porque quanto mais perto de Cristo você está, mais missionário você fica. E aí Pedro usa em 1 Pedro 1:1 uma palavra que eu nunca vi ninguém me chamar. Peregrinos dispersos. Forasteiro numa outra versão. Numa outra versão, estrangeiros dispersos. Ou da dispersão. E é interessante que essa palavra, peregrino, ela vem de uma raiz grega, parepidemos, dividida em 3 partes. Seria como Thayer, que é um comentarista, ele menciona alguém que vem de uma terra distante para conviver com o povo pagão, sabendo que seu destino final é outro. Pegou? Alguém que vem de uma terra distante para conviver com o povo, sabendo que seu destino final é outro. Nesse conceito, eu sou um peregrino. Eu estou de passagem. Eu vou para a casa do meu pai. Um dia desse, meu pai vai me chamar. E ele vai me receber lá em cima. Irmãos, eu vou mostrar o quanto eu o amei. Pelo quanto eu amei as pessoas. Não é pelo quanto eu sabia de Deus. Não é por como eu orava. Não. Não é o quanto
que eu conseguia articular os pensamentos e as ideias. Mas é porquanto eu mostrava, durante a minha passagem como peregrino, que eu tinha o caráter do próprio Cristo em mim. Se lembra daquele texto de Mateus capítulo 10, quando Jesus, ele está conversando com as pessoas, ovelhas e cabritos, e bode, né? Ele chama de bode. Aí ele fala com o pessoal: vinde benditos do meu Pai, para o reino que te foi preparado antes da fundação do mundo. Porque eu estava com fome, me deste de... Estava com sede, me deste de beber. Estava com frio, me vestiste. Estava preso, foste me visitar. E aí a ovelha, que é ovelha mesmo, ela pergunta, porque ela faz e nem percebe que fez. Ela pergunta para o pai: pai, quando eu te vi com fome? Quando eu te vi com sede? Quando eu te vi com frio? Quando eu te vi na prisão? E aí o Senhor diz: toda vez que vocês fizeram a um dos meus, a mim. Olha, irmãos, nós somos calvinistas, ou não? Sim ou não? Está meio fraco aí a tua convicção, hein? O calvinista acredita que Deus elegeu algumas pessoas para a salvação. E é o que Jesus está falando aqui. Toda vez que vocês fizeram a um dos meus, a mim. O que ele está dizendo aqui? Que às vezes, queridos, Jesus se apresenta para a gente como um mendigo, como um dalite, como um árabe. Porque ele já escolheu. Porque ele já viu. Mas você não. Você vê aquela pessoa tão diferente, falando uma língua diferente, tem um jeito diferente, um cheiro diferente. E aí a gente olha para ela: esse aí está pagando porque fez coisa errada. Esse aí está assim porque merece. Tanta gente boa. E olha. Não é assim, irmãos? Não é assim, irmãos? Vamos ser honestos. E de repente é um pequenino do Pai, que você não tem condições. Quantos aqui estariam mortos hoje se Jesus não entrasse na sua vida? Levanta a mão. Você pode dar um glória a Deus? E pode ter certeza, tem muita gente que não gostava de você, não é verdade? Tem gente que desistiu de você há muito tempo, né? Mas Jesus não. E Jesus colocou alguém que nem de repente imagina que você está sentado aqui hoje. E lá no céu, ele vai reconhecer a obra dessas pessoas que fizeram pelos seus pequeninos, que estavam em diferentes lugares desse mundo e nem sabiam que eram eleitos de Deus. Irmãos, que evangelho tremendo é esse que nós temos, que faz eu e você sair da nossa zona de conforto, da nossa casa, para passar um sábado desse, até uma hora dessa, com desejo imenso no nosso coração de sermos aquecidos por aquilo que aquece o coração do nosso Pai. Deixa eu te dizer, não tem nada a ver ser abençoado com dinheiro, tem a ver com o caráter de Cristo em você. Porque aquele que é abençoado é aquele que faz as obras do Pai. É aquele que é capaz de se levantar para fazer aquilo que só o Senhor faria.
Irmãos, esse texto não tem nada a ver com vida aqui na terra, porque o Senhor diz, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e o ferrugem vai corroer. Nós temos que colocar os olhos naquilo que é eterno. Por isso que nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem. Nós temos uma missão. E essa missão é enquanto você tem vida. Não tem mais tempo. Por isso que eu comecei dizendo que eu tenho 59 anos. Eu faço contas. Tenho talvez mais uns 30 anos pela frente. Porque meu pai tem 89. Talvez eu chegue aos 90, pastor. Se chegar. Mas eu quero gastar todos os meus dias fazendo contar para a eternidade, queridos. E é isso a obra missionária. É você reconhecer que você não foi salvo para ser um espectador, mas você dá a performance para o reino que Deus tem colocado você aqui nesse lugar para fazer. Deus tem um plano para você, na tua faculdade, para o teu vizinho, onde quer que você esteja, só um ou outro que vai para o campo missionário, mas você é chamado por Deus para ser discípulo a partir do lugar onde você está e até onde Deus quiser, porque se Ele é soberano e Ele é rei e é Senhor da minha vida, é Ele quem manda, não sou eu. Um dia desse Ele vai me chamar e quando eu chegar lá em cima Ele vai falar, olha, eu estava com fome e você me deu de comer. Mas quando, Senhor? Eu nem te conhecia, não tinha nenhuma ideia de como você era. Mas e aquele mendigo que você ajudou? E aquele milionário que não sabia o que fazer com todo o recurso dele? E você ajudou esse homem a entender o significado de uma vida tão abastada que ele tinha para abençoar tanta gente. Que eram meus pequeninos. Você é muito bom, cara. Você não sabia disso? Pois eu te amo demais, porque a tua vida contou para a eternidade. Olha, queridos, não ponham os olhos nas coisas que esse mundo vai levar. Tem tanta gente brigando aí, filhos brigando por bens dos pais. Os pais às vezes deixam o negócio, os filhos ficam brigando, porque não escreveu nada, então o povo fica brigando. Gaste o teu dinheiro na obra de Deus. Vá para a Índia comigo. Pastor, o senhor vai para a Índia comigo. Já estou convidando publicamente o pastor, irmãos, porque eu sei, você vai ver um videozinho agora. Vamos passar o vídeo, porque senão eu fico aqui a noite inteira falando com os irmãos. Amanhã nós vamos entrar, irmãos, na Bíblia e vermos tudo isso. Bom, nós falamos da Bíblia hoje, tá? Mas amanhã nós vamos abrir a Bíblia e vamos falar dos Dalites. Olha esse vídeo para você ver. આ અમારે મોળાખતની પૂજા કરવી હોય તો બહાર બેસીને કરવાની, અંદર નહીં જવાનું. રહીમ કે અમને સ્કૂલમાં ક્યાં ગાબે તમે ભણી જશે மாடு தூக்கிட்டு வர சொல்லுவாங்க. அது தூக்கிட்டு போய் அங்கிட்டு ஊரை விட்டு போடணும். அங்க பூரா தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி, கடைக்காரர் வந்து உயர்ந்த ஜாதி, உள்ளெல்லாம் போக முடியாது. परंतु कालांतर में अध्ययन करने से ही पता लगता है कि उसको 4 वर्ण में विभक्त कर दिया गया और 4 को 4 कार्य दे दिया गया, उसका क्षेत्र विभक्त कर दिया गया। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण माने गए।
लोग जाते हैं तो खाना तो खाते जाते हैं, हम लोग का साथ में तो नहीं खाना खाएगा कैसे बाबू? हम लोग कितने तक पंडा ब्राह्मण है, हम लोग कितने तक धोबी है. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ಕುಂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆ ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ನೋಡಿದೆ, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ. આ કપમાં ના પીવાય ને? એ કપમાં નહીં. ત્યાં એમના દૂધ પીવાનો કપ પીતો. હમણાં પીવે નહીં પાછું બીજા. આવી રહ્યું તમારું. એ તો બધાને ખબર હે. આ તો અમદાવાદ સિટીમાં તો પડકે બે એમ પીતા હોય. જેનું કામ હોય એ જ કરે. દીકરી હોય હારે જાય, વહુ હારે જાય, ભરવાડ દોવાનું કરે, ભંગિયાનું કરે, લુહારનું કરે, હુતારનું કરે. અમુક સફાઈ કામદારો શું છે કે અમુક રાજકીય આંધીમાં આવી જાય. સફાઈ કામદાર ક્યારે થયો હોય, અનએજ્યુકેટેડ ત્યારે કામ સફાઈ કામદારથી હોય. દાડા ને હોય તો ભરવાડ ને દાડા, આઠમણ ને બધા ને ભંગિયા ને કાંચા ને સુતાર ને બધા ને એ જ આપવાનું. இப்போ நடைமுறை இப்போ மாற போய் 2000க்கு அப்புறம் வீட்டுக்கெல்லாம் எல்லாம் வருவாங்க. இப்ப எல்லா வேலையும் செய்தாங்க. ஆனா சேதுகிரில உட்கார விட மாட்டாங்க. சாப்பாடுலாம் தனி தட்டு தான். அவங்க ஒண்ணு நாங்க அவங்க சாப்பிடுறதுல தட்டுல வீட்டுல எதுவும் சாப்பிட விட மாட்டோம். இப்போ அவ கற்பழிப்பு கிடையாது. முன்னால பயங்கரமா கற்பழிப்பு பண்ணி விடுவாங்க. இப்போ ஊடு மாடு பாத்துக்கிட்டு 1-2 பேரு படார போய் குடிச்சு கிடிச்சு மாலு கட்டி உருண்டு கற்பழிப்பு நடக்கும். Aí é o papel da mulher, irmãos. Como vocês estão vendo, olha, ela limpa os excrementos humanos nas casas das pessoas do sistema de caste. કે ભાઈ આ મારી દીકરી તમને સોંપું છું, તમને ઠીક પડે તમારે કામ કરાવવાનું, છતાં એ કે સંદાસ 2-4 મહિના નવી આવી એટલે કે હું સંદાસ નહીં લઉં. તકલીફ તો પડે જ ને, કોઈ દી કરેલું નહીં આટલું. એટલે મેં મારા હાળાને ટપાલ લખી. મેં તો તમારી બેન હકીકતમાં કરે છે એટલે મારો મોટો હાળો અહીંયા આવ્યો. શું છે બેન કે મને નથી ફાવતું. તો કે નથી ફાવતું ને તો જો આ ઘરના વર અહીંયા બધું કરવું પડશે. આ બાપુનું ઘર નથી એટલે એને બંધ થઈ જાય, બધું કરે શકે. ઘરમાં તો ઘણું નતું સારું લાગતું. એમ થાય કે અમારા ભાગમાં જ આ જશે કામ કરવાનું. પછી આ એમ કરતા કરતા થોડે વારવા શીખી ગયા. અમે મેલા કામથી અમે નારાજ છીએ. અમને કારણ કે મારી વાઇફ જે રહે ને એ તો કામ કરે છે ને એ તો ભગવાન પાળી જાય છે. પણ તો મેં વાત કરી ને સાહેબ પેટ માટે તો આપણે ગમે તે યોજના કરવી પડે. Vocês vão ver o papel do Dalit limpando os esgotos das cidades. ઉતરતા એકદમ ગેસ નો ઝટકો લાગ્યો એટલે આખું હાથ ફેલ થઈ જાય અને માણસ ત્યાં ખલાસ થઈ જાય. लाइट का डोर माटी बरोबर कर बस चलो. चलो चलो.
para você ver, há uma atrocidade muito grande acontecendo entre os Dalits. Eles matam Dalits como se fossem animais. Então, às vezes, por alguém estar fazendo bem para o Dalit, eles estão perdendo mão de obra barata na sociedade. तीन तरफ से घेर लिए, घेरने के बाद अपना अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। जो लोग इधर छिपे बचे और जो स्पॉट पर पकड़ा गए मरा गया। जो कांड करने के दरमियान तो केवल गाना ही गाते थे, ऐसा गाना गाते थे जो जिसे उत्तेजना फैले जो कांड करने वाले में। जी नरसंहारवा करबैये भाई जी कि अब की बारी इमामगंज के पारी हजारवा कटबैये भाई जी से बात है कटनी माले साले बाथानी कटैल संगरामिया से मियाँ बीघा जाके देख कटनी गोआ। जब हमारी सामाजिक और पारिवारिक लोगों पर कहर ढाया गया एमसीसी द्वारा, पीपुल्स पार्टी के ग्रुपों द्वारा या माले समर्थकों द्वारा, तब यह मजबूरी में हमें हथियार उठाना पड़ा, जिससे हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा जान की सुरक्षा हो। Dia 7 de janeiro de 2001, 9 Dalits foram mortos. आदमी आए थे, माले के, और रात के टाइम में रामाश्रय के साथ में, और इन लोगों ने शरण लिया झोपड़ा झोपड़ी में, और एक बार इस गुंडा गिरोहों ने ये जो गांव वाले मिल करके और सुरेश गुंडा गिरोह मिल करके सब आकर के आना धोन गोली चलाने लगे घेर करके, और आग लगा करके सभी आदमी को जला दिया है और गोली से भून दिया। करीब करीब 6 4 घंटा गोली चलाए हैं 8 बजे से। बुढ़ा बुढ़ी पानी जा घर हो गया, सरकार कुछ नहीं बोलता है, वो कुछ नहीं, सब आईपीओ को देवा, हमने को कुछ नहीं बोलता है। बंद नहीं था यार, कोई साथीदार से ज नहीं क्या बंद करो एम के साहेब कहता था कि आम आगा बेसो तमे थी, आम पाछळ हाव बेसता था, नकर पेला हूँ भणवा बेठी ने त्यारे हूँ आगळ पहलो नंबर लेती थी, पण आ तो 2-3 वर्ष गया पछी पाछळ बेसाडवा માંડ્યા, केम के छोकरा अभड़ावा માંડ્યા। छोकरा कहे कि आ भंगिया से साहेब अमने पाछळ बेसाडो। पहलेथी न ज करता हता, पण अमे काई मनमा लेता नता। અમે કીધું હવે આ દરરોજનું થઈ ગયું, હવે આવી રીતે કરશે તો ભણશું કેવી રીતે, એટલે પછી અમે છઠ્ઠામાં જયારે સમજૂતી પડી ત્યારે કીધું એટલે અમે ઉતરી ગયા। પછી ઘણું હતું કે નર્સ બનશું ને ડોક્ટર બનશું એવું બધું હતું, પણ શું બધું ભાંગી ગયું, એટલે પછી હવે ભણવાનું કાંઈ રહ્યું નહીં, પછી શું બનવાનો કોઈ ખુલ્લો જ નતો ને। આમ ઘણું દુઃખ લાગે, પણ શું થાય શી ખબર। Irmãos, depois de vermos tudo isso, nós plantamos já 107 escolas nos últimos 12 anos. 25 mil crianças Dalits estão estudando com a gente. Nós temos 6 clínicas no país inteiro atendendo só Dalits. Temos uma faculdade de administração, uma de direito. Estamos ensinando política e dando para eles consciência, trazendo políticos ingleses para ensiná-los, e já plantamos 3.500 igrejas nos últimos 12 anos, porque acreditamos que só a igreja pode dar, através da palavra, condições de dignidade para esse povo. Para você manter uma criança na nossa escola, custa apenas R$60. E essa criança vai comer, colocar um uniformezinho, amanhã você vai ver o que Deus está fazendo, eu tenho os vídeos para te mostrar. E eles ficam conosco, comem ali com a gente mistura eles com crianças de outras castas também, porque queremos que todos entendam pela palavra de Deus, e a gente alfabetiza com a palavra de Deus. Os pais recebem um curso profissionalizante enquanto os filhos estão estudando, a gente dá um dinheirinho para ele começar
o seu negócio dentro da favela, e eu estou indo todos os anos, eu estou vendo o que Deus está fazendo, irmãos. Aquelas favelas estão mudando completamente, integralmente, tudo que está, toda a pobreza deles, e dando dignidade para esse povo. O país é democrático, mas o sistema de casta ensinou que eles não têm o mesmo direito. Cada pessoa tem uma casta diferente. E nós estamos quebrando isso com a palavra de Deus. Orem por nós, se Deus colocar no teu coração até o final dessa conferência, para você adotar uma das nossas crianças. Nós temos 12 mil crianças que não têm esse sustento para estar. E a gente, às vezes, quer construir mais escolas, o hospital que a gente está construindo agora, mas temos que direcionar esse dinheiro para essas crianças, porque nós não queremos perder nenhuma delas. E eu acredito que talvez uma delas será o primeiro-ministro da Índia um desses dias, e outros muitos serão missionários para toda a Ásia, saindo lá das nossas escolas. Deus te abençoe, e amanhã a gente continua esse projeto de Deus para a nossa igreja. Glória a Deus. Amém. Desafios, né, irmãos? Tremendos em todos os lugares, né? Em todos os lugares, vidas precisando conhecer Jesus Cristo. E nós, às vezes, tão indiferentes, tão distantes. Mas, graças a Deus, Deus tem levantado muita gente que tem se envolvido. Né? Graças a Deus, porque nós podemos também participar de uma maneira ou de outra. Né? Então, o desafio da conferência missionária é este, né? E a gente tem orado por isso, para que Deus sensibilize o nosso coração. Muitos desafios, lá, aqui, ali, em todos os lugares. Basta a gente estar disposto. Basta a gente dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, para perto ou para longe, e você se coloca nas mãos do Senhor. Temos certeza que Deus tem muito mais para falar conosco, amanhã, de manhã, amanhã à noite. Venha, traga outras pessoas para ouvir esse desafio, né, e poderem também ter a oportunidade, a graça de participar desta obra tão grandiosa, tão maravilhosa. Graças a Deus por aquilo que temos podido fazer. Nossa igreja sustenta alguns missionários, a gente tem no boletim, e nós fazemos isso, né, com as ofertas, com os dízimos. 10% dos dízimos da igreja são destinados à missão. E além disso, nós temos a nossa oferta missionária de fé. E queremos, nesta conferência, desafiar você a participar. Nós ainda não somos parceiros da OM, mas, quem sabe, Deus está nos levantando para isso, né, pastor?